Alô, varandeiros! Grande tarde para vocês, voltamos com a varanda mais famosa do Brasil e está autorizado 10% de público na final do Maracanã no dia 30 de janeiro. É, senhores, é verdade! Está autorizado 10%. Existe um decreto estadual que autoriza a ocupação de 10% da capacidade do Maracanã na final da Libertadores. Um decreto do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autoriza a ocupação de 10%, ou seja, aproximadamente 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. O decreto diz o seguinte: é autorizado a presença de pessoas devidamente credenciadas pela entidade organizadora, inclusive integrantes da coordenação, realização, segurança e patrocínio do evento e das entidades esportivas participantes até o limite de 10% da capacidade do estádio. Entre regras para a permanência do estádio estão teste PCR com resultado negativo, checagem da temperatura, uso de máscara e respeito às delimitações de segurança local. Portanto, a final da Libertadores terá público de aproximadamente 7 mil pessoas, público não pagante, né? Então não será comercializado ingresso. Cabe à Conmebol e aos clubes definirem como será essa divisão dos ingressos de acordo com o decreto que foi divulgado na data de hoje. E aí, gostou? Gostou desse decreto? Concorda com o público na final da Copa Libertadores? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like na varanda mais famosa do Brasil. Bom, e as notícias do Santos não param, né? O Santos que vive já perto de uma semana decisiva, né? Estamos aí há 8 dias do grande jogo contra o Palmeiras na Copa Libertadores da América. No meio, teremos o Goiás no próximo domingo e o Atlético Mineiro no meio da próxima semana. O Santos que vive ainda algumas turbulências. Um ponto que chamou muita atenção foi a autorização do Ney Silva. Estou colocando aqui para vocês a foto do Ney Silva, que está gerando muita polêmica no Santos Futebol Clube. O Santos admitiu em nota oficial que houve uma falha no protocolo sanitário contra a Covid. O influenciador Ney Silva, conhecido como Voz da Várzea, entrou no centro de treinamento e tirou fotos sem máscaras, ao lado de jogadores como Marinho e Caio Jorge, que está na sua tela. O Santos reconheceu o erro em nota oficial, que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho. Em nota oficial, o Santos reconhece o erro. E falando um pouquinho do que eu acho de tudo isso, na minha opinião, uma falha grave de toda a organização do Santos Futebol Clube. É importante que todos tenham consciência do momento que o clube vive. Um time que viveu momentos turbulentos durante todo o ano de 2019 e conseguiu ultrapassar dentro de campo essas turbulências. Não é possível que, faltando 8 dias para a final da Copa Libertadores da América, aconteça uma situação como essa. Eu entendo que o Santos já reconheceu, mas é importante utilizar esse erro como, de fato, melhoria daqui para frente. O time do Santos, que já teve mais de 20 jogadores contaminados, todo time feminino contaminado por essa pandemia, precisa aprender. Por que o São Paulo não tem nenhum jogador contaminado? Só teve o Hernanes e algum outro jogador que não era titular. Por que o Santos tem mais de 20 jogadores contaminados? O que está acontecendo na Vila Belmiro? Qual que é o problema de organização, de planejamento que de fato está impactando o Santos? Não podemos mais errar na reta final da Copa Libertadores da América. Mas o Santos se pronunciou em nota oficial. E aí, na nota oficial, o Santos coloca, né? O Santos Futebol Clube esclarece que, devido à pandemia, existe um protocolo sanitário com a proibição da entrada e circulação no centro de treinamento Rei Pelé de pessoas que não fazem parte do cotidiano dos treinos. O local está isolado, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e atletas.
Houve, porém, uma falha e 3 pessoas foram autorizadas indevidamente por um funcionário a visitar a área. O clube já apurou o ocorrido e adotará medidas internas, com certeza de que esse tipo de fato não se repetirá. Do lado do Santos, o Santos reconheceu o erro. Eu acho que não é um momento de caça às bruxas, pelo contrário, é preciso aprender com o erro. Erros acontecem, mas a partir de agora o Santos precisa se preservar. Os jogadores precisam se preservar com familiares, com amigos. É muito importante nesse momento que o Santos faça uma concentração. Depois do jogo contra o Goiás no próximo domingo, 18 horas e 15 minutos, que esses jogadores fiquem concentrados de fato. Só saiam para o Maracanã. É um momento único da história do Santos Futebol Clube que vai disputar um tetracampeonato da Copa Libertadores da América. Então, mais uma vez, não vai críticas aqui à diretoria e nem à organização. Houve um erro e agora precisa ser corrigido. É muito importante aprender com o erro e corrigir a partir de agora. Eu acho que já tivemos o caso do Cartolouco, que abraçou o jogador Pituca após o jogo do Santos e Boca. Todo mundo viu, né? O Cartolouco foi no Allianz Parque, no jogo do Palmeiras, ficou na multidão da torcida do Palmeiras, depois esteve no CT Rei Pelé e ficou naquela multidão que levou o Santos para Vila Belmiro, e após o jogo contra o Boca, ele deu um abraço no jogador Pituca, ou seja, um erro grave da organização do Santos em deixar o Cartolouco sem máscara abraçar o jogador Pituca, que é titular do time do Santos. Mesmo que não fosse titular, é um erro gravíssimo. E agora, mais uma vez, existe uma autorização para que alguém das redes sociais, né, nem repórter vá ao CT e faça entrevistas com jogadores, tire fotos, o que pode gerar uma grande preocupação para toda a torcida santista e também para o Cuca. Vamos torcer para que não dê nada. O Ney confirmou que de fato o teste dele é negativo, ou seja, ele mostrou nas redes sociais que o teste dele é negativo, então vamos torcer para que tudo isso não gere maiores impactos ao Santos Futebol Clube. Bom, fora isso, também tivemos a polêmica do Soteldo, né? Do Soteldo, que ontem acabou postando uma foto no seu Instagram, ao lado do Copete e de suas esposas, né? Na praia, enfim, isso também gerou uma repercussão. Eu recebi essas fotos, prefiro não postar aqui, não colocar para vocês, porque eu não sei se de fato a foto é realmente de ontem. Então, para que não tenha nenhum tipo de especulação mal realizada, né, eu prefiro não colocar essa foto, porque eu não sei se a foto é realmente de ontem. Mas, de qualquer forma, o que vale para o Marinho, o que vale para o Caio Jorge, o que vale para o Pituca, também deve valer para o Soteldo e para todo o time do Santos. Todo cuidado é pouco nesse momento complicado que o país vive e nesse complicado momento que o Santos vive na Copa Libertadores da América. É isso, meus amigos varandeiros. Lembrando que às 21 horas tem live na varanda mais famosa do Brasil. Vamos falar de tudo isso. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, vamos falar sobre o caso Soteldo, vamos falar sobre o caso Marinho e o Caio Jorge, sobre a liberação de público no Maracanã. Ou seja, a live está recheada de assuntos para você que curte a varanda mais famosa do Brasil. Turbulência dentro de campo, fora dele também, mas dia 30 tá marcado. Tá marcado na sua agenda, é o dia do Tetra. O Tetra está chegando, eu acredito. Faltam 8 dias. Hashtag Mar Branco, hashtag Vem Tetra. Deixa o like, se inscreva no canal. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!